Oi, gente, bom dia. Nessa aula, nós vamos realizar a correção dos exercícios de Química 2, do módulo 10, 11 e 12 sobre termoquímica. Então, nessa aula, nós vamos corrigir os exercícios da plataforma EDA do dia 10 do 6 e do dia 24 do 6, e vamos ver alguns exercícios da apostila. Plataforma EDA, dia 10 do 6. A reação de hidrogenação do etileno ocorre com aquecimento na presença de níquel em pó como catalisador. Considerando a reação, pode-se definir que ela absorve ou libera energia. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender o que é absorver ou liberar energia. Então, uma reação, para ela absorver, para ela acontecer, ela precisa absorver energia. Consequentemente, o ΔH dela, que seria a variação de entalpia, vai ser positiva, porque essa reação é uma reação endotérmica, tudo bem? Agora, liberar energia é quando a reação, para que aquela reação aconteça, ela precisa liberar energia do sistema. Essa reação já seria uma reação exotérmica, onde o ΔH vai ser negativo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai observar o valor do ΔH. Ele está positivo ou negativo? Se ele está negativo, a reação libera energia. Se ele está positivo, a reação absorve energia. Então, nesse caso, essa reação libera energia porque o ΔH é negativo. A variação de entalpia é negativa. Logo, foi necessário liberar energia do sistema para que a reação ocorresse. Dois. Represente as equações termoquímicas abaixo e informe se o processo é endotérmico ou exotérmico. Então, ele deu várias equações e a gente tem que saber. Endotérmico é quando a reação absorve energia. Exotérmico é quando a reação libera energia. Então, no endotérmico, o ΔH, que seria a variação de entalpia, é positiva. E no exotérmico, a variação de entalpia é negativa. Então, o que a gente tem que fazer? Se vocês forem observar, a variação de entalpia foi dada dentro da reação, tá? Então, o que ele quer que faça? Ele quer que a gente tire aquela variação de dentro da reação e fale se é endotérmico ou exotérmico. Então, se a variação de entalpia estiver do lado do reagente, significa que aquela reação precisou absorver energia para acontecer. Então, o processo é endotérmico. Se aquele número de entalpia estiver do lado do produto, que seria depois da seta, significa que aquele processo ali para acontecer teve que liberar energia. Logo, o processo é exotérmico. Então, por exemplo, a A é um processo endotérmico porque estava dentro do lado do reagente. Então, a gente vai tirar, vai colocar um positivo, ΔH positivo lá, e a reação endotérmica. Na B, como estava do lado do reagente também, reação endotérmica. Na C, a reação era exotérmica, porque estava do lado do produto. A D era endotérmica, porque estava do lado do reagente. A E, exotérmica, porque estava do lado do produto. E a F também exotérmica, porque estava do lado do produto. Então, para resolver esse exercício é muito simples. Você vai tirar o número de dentro da equação, vai reescrever a equação sem o número e vai ver se está do lado do reagente, positivo. Se está do lado do produto, negativo. Se está do lado do reagente, endotérmico. Se está do lado do produto, exotérmico. Questão 3. Considere as seguintes equações termoquímicas. Qual é a variação de entalpia que pode ser designada calor de formação? Então, o que a gente viu? E quando a gente tem uma reação de calor de formação, essa reação vai ser formada por duas substâncias simples e vão se juntar e formar uma substância composta, como a gente viu, por exemplo, naqueles tipos de reação, que seria na reação de adição ou síntese. Então, vocês vão ter que procurar aí uma reação que tenha nos reagentes duas substâncias simples. O que seria uma substância simples? É formado só por aquele átomo, onde essas duas substâncias simples vão se juntar e formar uma substância composta. Nesse caso, a única possibilidade que nós temos seria a equação 2, que seria o grafite mais oxigênio formando CO2. Então, a gente tem o grafite, um átomo só, o oxigênio, que é formado por dois átomos do mesmo elemento, então não é uma substância simples, formando o CO2. Então, nesse caso, a resposta da 3 seria 2. Questão 4. Sejam dadas as equações termoquímicas abaixo. Exclusivamente sobre o ponto de vista energético das reações acima, a que você escolheria como fonte de energia é. Então,
Para ser fonte de energia, significa que a reação tem que gerar calor. Se ela tem que gerar calor, ela tem que liberar energia, tudo bem? Tem que liberar energia na forma de calor. Então, o processo tem que ser exotérmico. Tá, Elaine, mas todos eles apresentam ΔH negativo, então todos eles são processos exotérmicos. Ok, agora qual vai ser a maior fonte de calor? Vai ser o que tiver o maior valor de ΔH. Então é só você olhar aqui, qual apresenta o maior valor de ΔH? Ah, é a 3. Então a 3 seria a melhor fonte de energia, porque está liberando mais calor do que as outras. Questão 5. Considerando as seguintes equações termoquímicas e seus respectivos ΔH, indique o reagente que, em relação aos produtos, possui maior energia. Então, o que ele quer que você faça aqui? Ele quer saber qual dessas equações o reagente vai ter um valor maior que o do produto. Então, como é que a gente faz o cálculo do ΔH, da variação de entalpia? A gente pega a soma das energias do produto menos a soma das energias do reagente. Agora a gente tem que pensar de uma forma matemática, tá? Se o reagente tiver um valor maior que o do produto, significa que esse resultado vai ser negativo, porque é produto menos reagente, tudo bem? Então, se o reagente tem um valor maior, significa que esse ΔH, essa variação de entalpia, vai dar negativa. Logo, vai ser um processo exotérmico. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, qual delas tem um processo exotérmico? Ah, é só a B. Então, você já sabe que a B seria a resposta. Por quê? Processos exotérmicos, a energia do reagente é maior que a energia do produto. Processos endotérmicos, a energia do produto é maior que a do reagente. Então, nesse caso aí, a energia do reagente sendo maior que a do produto, a única resposta possível seria a letra B. 6. Ao sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo. O que explica essa sensação de frio? Então, a primeira coisa, a gente tem que lembrar que do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a gente precisa absorver energia para aquilo ali acontecer. Logo, são processos endotérmicos. Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, a gente precisa liberar energia para aquilo ali acontecer. Então, são processos exotérmicos. Nesse caso aqui, ele está falando da vaporização. Então, a evaporização é um processo que muda do líquido para o gasoso. Logo, seria um processo endotérmico. Então, a gente já sabe que esse processo é endotérmico, tudo bem? Então, a gente tem aqui duas opções, ó. A evaporação da água é um processo endotérmico que cede calor ao corpo, ou a evaporação da água é um processo endotérmico que retira o calor do corpo. Nesse caso, a resposta vai ser a B. Por quê? Quando a gente transpira, a água que a gente vai expelir, se evapora graças ao calor da evaporação, tudo bem? O que permite a temperatura corporal seja controlada. O que acontece? Por que a gente sente a sensação de frio? É um processo endotérmico, onde aquela reação ali para acontecer precisa absorver energia. Logo, para ela absorver energia, qual vai ser o calor que ela vai tirar? Ela vai tirar o calor do corpo para a reação acontecer, tudo bem? Por isso que a gente sente a sensação de frio, porque o calor do nosso corpo vai ser retirado para aquele processo endotérmico ali acontecer. Então, a resposta seria a letra B. Questão 7. Considere as transformações a que é submetida uma amostra de água sem que ocorra variação de pressão externa. Pode-se afirmar que... Então, ele deu aqui, ó, vapor d'água, água e gelo. Ele falou, letra A, as transformações 3 e 4 são exotérmicas. A 3 é da água para o gelo e a 4 é do gelo para água. Então, vamos lá. Processos exotérmicos é quando a gente passa do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Então, o processo 3 é exotérmico, mas o processo 4 é endotérmico. B. As transformações 1 e 3 são endotérmicas. 1 e 3, na verdade, não. Se você for ver, a 1 e a 3 é do vapor para a água, da água para o gelo. Então, são processos exotérmicos. C. A quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4. Não, porque, na verdade, o 3 que libera e o 4 que absorve. D. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade de energia liberada em 3. Não, são processos diferentes. Não necessariamente vai precisar da mesma quantidade de energia, tá?
A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade de energia absorvida em 2. Ok, tá correto. Como são processos tanto da água para o líquido quanto do líquido para a água, vai precisar da mesma quantidade de energia. A diferença é que no processo 1 a gente precisa liberar energia para acontecer, porque é um processo exotérmico, e no processo 2 a gente precisa absorver energia para aquilo ali acontecer. Então a resposta seria a letra E. Questão 8. Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo a dependência cada vez mais de várias formas de energia. A energia é importante para o uso industrial e doméstico, nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia sob a forma de calor, denominadas respectivamente como endotérmicas e exotérmicas. Observe o gráfico a seguir, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai observar um pouquinho o gráfico. O que a gente pode perceber desse gráfico? Observe em relação à entalpia. O HP está com valor aqui embaixo e o HR está com valor lá em cima. O que significa isso? Significa que a energia do reagente é maior que a energia do produto. Se a energia do reagente é maior que a energia do produto, quando a gente faz o cálculo da variação de entalpia, a gente vai pegar produto menos reagente. Quando a gente faz isso, a gente vai observar que o reagente tem uma energia maior. Logo, o ΔH vai dar negativo. Se o ΔH der negativo, significa que essa reação é uma reação exotérmica. Então, quando a energia do reagente é maior que a do produto, a reação é exotérmica. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a letra B. Nove. Considere as reações abaixo e indique quais são as reações endotérmicas. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que observar o valor da entalpia. Se o valor da entalpia for positivo, a reação é endotérmica. Se for negativo, é exotérmica. Sempre tomando um pouco de cuidado, porque em algumas reações o ΔH está fora da reação e outras está dentro da reação. Então, quando está dentro da reação, para a reação ser endotérmica, a variação de energia tem que estar do lado do reagente, que seria antes de dar certo. Tudo bem? E se a gente for observar, as reações que acontecem isso seriam as reações 2, 3 e 6. Tudo bem? Assinale a alternativa que contém apenas processos com ΔH negativo. Então, vocês vão ter que olhar todos os processos que estão acontecendo aqui, ó. Combustão. Toda reação de combustão libera energia. Logo, é um processo exotérmico, ΔH negativo. Fusão. Fusão é quando a gente passa do sólido para o líquido. Sólido para o líquido precisa absorver energia, então é endotérmico. A já não pode ser. AB. Combustão. Combustão é exotérmico. Sublimação, que é quando passa do sólido para o gás. Então, toda vez que a gente tem uma mudança do gás pro líquido, do líquido pro gasoso, do gasoso pro líquido, do líquido pro sólido é exotérmico. Do sólido pro líquido, do líquido pro gasoso é endotérmico. Então, nesse caso aqui seria endotérmico, porque é do sólido pro gasoso, tudo bem? Então, também não pode ser. AC, combustão. Ok, combustão é uma reação exotérmica. Sublimação, quando a gente passa do gasoso pro sólido. Essa aí. Por quê? Do gasoso pro sólido, a gente tem que liberar energia. Se a gente libera energia, o ΔH é negativo. Logo, é uma reação exotérmica. Então, a resposta seria a letra C. Vamos ver a D e a E. Fusão a gente já viu que não é. Ebulição também não. São processos endotérmicos. A E, evaporização é a mesma coisa que ebulição, então também não é. É um processo que precisa absorver energia. E solidificação. Não, a solidificação é um processo exotérmico, só que a evaporação não é. Logo, a resposta da 10 seria a letra C. Exercício da apostila Eleva, módulo 10, volume 2, página 369. O sal nitrato de potássio, quando em água, produz íons de potássio e nitrato. Quando esse sal é dissolvido em água, pode-se observar uma diminuição de temperatura do líquido e do frasco. Sendo assim, equacione a separação dos íons e determine se a reação está absorvendo ou liberando calor. Então, vamos lá. Então, para a gente separar, é só a gente separar o cátion dos ânions, tudo bem? Então, separar o metal do ametal. Então, potássio é mais 1. Por quê? Porque ele tem o NOx mais 1
e o e o nitrogênio com oxigênio, são a parte do metal, menos 1, por causa do NOx. Como é que a gente vai ver se está absorvendo ou liberando energia? Ele está falando que quando eles são dissociados, ocorre uma diminuição na temperatura. O que significa isso? Significa que para aquela reação ali acontecer, está sendo absorvida energia, por isso que fica frio, tudo bem? Então, nesse caso, é uma reação endotérmica, absorve energia para acontecer. Questão 5. Uma das aplicações da trinitroglicerina, cuja fórmula é a confecção de explosivos, tá? Além de explosivos, a trinitroglicerina também é utilizado como princípio ativo de medicamentos e tal. Medicamentos usados no tratamento de angina usam a dose padrão de 0,6. Ok, isso aqui a parte é mais introdutória. Falando um pouco da trinitroglicerina, tudo bem? Então a questão tá aqui, ó. Sabendo que essa reação possui uma variação de entalpia igual a menos 6.173,6 kJ, indique se essa reação ocorre liberação ou absorção de energia. É só observar o ΔH. O ΔH não está negativo? Logo, processo exotérmico. Então, libera energia para acontecer. Questão 8. Analise as afirmativas a seguir e assinale a afirmativa correta. Entalpia pode ser conceitada como calor à pressão constante. Ok. Então, a entalpia nada mais é do que a soma das energias de uma substância quando a gente considera a pressão daquele processo constante. Nada mais é do que a soma dos calores envolvidos ali, a pressão constante. Então, está correto. A2. Uma reação que libera calor apresenta ΔH positivo. Não. Uma reação que libera calor apresenta ΔH negativo, uma reação exotérmica. 3. O calor da reação de um processo químico não será dado pelo ΔH. Errado. Na verdade, o calor da reação, que seriam as energias envolvidas no processo, é feito a partir do ΔH. Nada mais é do que o ΔH. Então, a resposta da 8 seria a letra C. Apenas a 1 está correta. Módulo 11, volume 3, página 343. Admitindo-se que a reação deu uma reação aqui. Se completa no sentido indicado, defina qualitativamente quem está armazenando menor quantidade de energia. Produto do reagente. Então, a primeira coisa, repare que, na verdade, ao invés de colocar um valor, ele escreveu calor. O calor está do lado do produto. Se o calor está do lado do produto, significa que aquela reação liberou energia para aquele processo acontecer. Se a reação libera energia para aquele processo acontecer, significa que esse ΔH é negativo. O que faz esse ΔH dar negativo? É porque a energia do reagente é maior que a energia do produto. Então, quando a gente pensa no cálculo da variação de entalpia, que seria energia do produto menos energia do reagente, se a energia do reagente for maior que a do produto, esse ΔH dá negativo. Se a energia do produto for maior que a do reagente, o ΔH dá positivo. Então, nesse caso aqui é um processo exotérmico. Para o processo ser exotérmico, a energia do reagente tem que ser maior que a energia do produto. Então, nesse caso aí, a energia do reagente é maior que a energia do produto. Questão 7. Percebe-se aproximadamente no 14º dia do ciclo menstrual que a temperatura corporal da mulher aumenta ligeiramente, indicando que está ocorrendo a ovulação. É o chamado período fértil. O aumento da temperatura é atribuído a um aumento da atividade metabólica produzindo energia, que é liberada sob a forma de calor. Sabendo-se que ΔH, que é a variação de entalpia, é igual a HP, que seria a energia do produto, menos HR, que é a energia do reagente, as reações metabólicas que ocorrem no período fértil da mulher são classificadas como... Primeira coisa que você tem que observar, ó, o aumento da temperatura é atribuído a um aumento da atividade metabólica, produzindo energia que é liberada. Se a energia é liberada, significa que o processo é exotérmico. Processos exotérmicos apresentam ΔH negativo, então a energia do reagente tem que ser maior que a energia do produto. Logo, a resposta correta seria a letra D. Exercício plataforma EDA, dia 24/6. São dadas as entalpias padrão de formação das seguintes substâncias. Na combustão completa de 0,5 mol de metanol, a 25 graus 1 atm,
qual seria, na verdade, o que ele quer saber? Ele quer saber qual seria a variação de entalpia. Então, aqui ele deu as entalpias de formação, então ele deu a energia de cada molécula e ele quer saber qual seria o valor da entalpia final dessa reação. Então, a primeira coisa que vocês têm que observar é que essa substância, essa energia de formação que ele deu foi em kJ por mol. Então, essas energias que são dadas aqui é para 1 mol daquela substância, tá, gente? Se tiverem 2, 3, 4, 5, 6 mols, a gente tem que fazer o cálculo. Tudo bem? Não esqueçam disso. Então, a gente vai observar aqui a equação, tudo bem? Então, para a gente fazer o cálculo da variação de entalpia, a gente tem que calcular a energia do produto menos a energia do reagente. Então, para ficar mais fácil, para não ter erro em conta, é sempre bom fazer separado. Primeiro calcula o produto, depois o reagente, depois faz produto menos reagente. Então, vamos lá, produto. O produto a gente tem o CO2 e tem a água, tá? O dióxido de carbono e água. Então, a gente vai lá na tabela e vai pegar, ó, a entalpia do dióxido de carbono é menos 393,3 vezes a quantidade que tem dele na reação. Nesse caso, tem 1 mol só. Mais, a gente vai pegar o da água. O da água é menos 285,8 vezes a quantidade que tem de água, que nesse caso são 2 mols. Então, realizando essa conta, vai dar menos 964,9. Agora, a gente vai fazer o do reagente. O reagente, a gente tem o quê? A gente tem o metanol e tem o gás oxigênio. Então, no metanol, foi menos 238,5 vezes a quantidade de mols que tem, que nesse caso seria 1, tá bom? Agora, a gente vai fazer o do oxigênio. Se vocês forem reparar, do oxigênio não colocou. Por quê? Substâncias simples apresentam ΔH igual a 0. Então, isso aqui seria uma entalpia padrão de formação. Então, a entalpia padrão de formação de substâncias simples, o ΔH vale 0. Então, é como se fosse 0 vezes a quantidade que tem do oxigênio, que nesse caso é 1 mol. Então, isso vai dar menos 238,5. Então, calculando a variação de entalpia, produto menos reagente, a gente vai achar menos 726,4. Então, essa seria a entalpia da reação. Só que ele pediu para a entalpia da reação numa combustão de 0,5 mols. Ali tá para 1 mol, não tá? Então, é só a gente dividir pela metade. 0,5 é metade de 1. Então, na verdade, a entalpia que ele quer seria menos 363,2 kJ. Questão 7. Com base no seguinte quadro das entalpias de ligação, calcule o valor da entalpia de formação da água gasosa. Então, ele deu a reação e deu as entalpias de ligação. O que seria entalpia de ligação? Ele dá a energia da ligação de um átomo com outro átomo, tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai ter que abrir essa reação para ver as ligações que tem. Então, H2 seria uma ligação simples de hidrogênio com hidrogênio. O2 seria uma ligação dupla entre os oxigênios. E o da água, o H2O, seriam duas ligações simples do oxigênio com hidrogênio. Então, a gente vai fazer o cálculo do produto e do reagente separado. Então, do produto, o que eu tenho que observar? Eu tenho duas ligações O ligada a H. O ligada a H vale 464. Só que eu tenho duas, então eu tenho que multiplicar por 2. Então, a energia do produto deu 928. Agora, a energia do reagente. Então, a gente vai fazer a primeira, que seria o do H2, que seria hidrogênio com hidrogênio, que é 436 vezes 1, porque só tem uma molécula, mais a outra, que seria oxigênio duplo oxigênio, que vale 498. Só que ali tem 1 dividido por 2. O que significa isso? Que tem meio mol. Então, 498 é para 1 mol. Se tem metade disso, a gente tem que dividir por 2, tudo bem? Então, isso vai dar 635. 685. Agora é só fazer a conta. A única observação que vocês têm para não errar é que quando a gente faz energia de ligação, a gente tem que fazer a energia do reagente menos a do produto, tá? Quando a gente faz o cálculo da entalpia de formação ou da lei de Hess, a gente sempre faz produto menos reagente. Agora, da lei de Hess não, desculpa. Quando a gente faz o cálculo da energia de formação, quando a gente já tem a energia da molécula toda já, a gente vai fazer produto menos reagente. Mas agora, quando a gente só tem energia das ligações, a gente tem que fazer reagente menos produto. Então, ficaria 685, que é o do reagente, menos 928, que é o do produto. Então, a energia dessa reação seria menos 234 kJ por mol. Questão 8.
Observe a seguir algumas equações termoquímicas. Com base nas informações anteriores, calcule a entalpia de formação e classifique a reação como endotérmica ou exotérmica. Então, nesse caso aqui, a gente usa a lei de Hess, porque ele deu as etapas das reações, tá? Então, para formar o CS2, a gente precisa primeiro passar por todas essas etapas, essas semi-reações, para aquilo ali acontecer. Então, nesse caso, a gente tem que usar a lei de Hess. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a equação global. Então, a gente tem carbono mais 2 enxofres reagindo e formando o sulfeto de carbono. Então, ok. Então, a gente vai ter que analisar as semi-reações. Por quê? A gente tem que arrumar essas semi-reações de uma forma que ela vire a equação global, tá? Como assim? A gente vai analisar cada substância que tem na equação global. Por exemplo, carbono. O carbono está do lado tá antes da seta ou depois da seta? Ele está antes da seta. Então, na semi-reação que tiver ali, ele tem que estar antes da seta também. Então, a primeira equação está ok, o carbono está antes da seta. Ó, o enxofre. O enxofre, ele também está antes da seta. Só que, se vocês forem reparar, ele tá com um enxofre só. E ali na equação tem 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar toda a equação e multiplicar por 2, tudo bem? A partir do momento que eu faço isso, eu também tenho que multiplicar o meu ΔH por 2. Então, eu multiplico tudo por 2, pego o ΔH, que estava dando menos 297, e multiplico por 2 também. Na terceira equação, se vocês forem reparar a terceira equação, o sulfeto de carbono, ele está do lado do reagente. Só que na equação global está do lado do produto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter a equação. Quando eu inverto a equação, eu inverto também o sinal do ΔH. Então, se valia menos 1077, agora vai valer mais 1077. Agora, eu vou só observar para ver se realmente eu consigo formar a equação global por essas 3 semi-reações. Então, se vocês forem reparar, vamos lá, o oxigênio, o carbono. O carbono não aparece em nenhuma outra equação, então a gente deixa ele quieto. A gente vai para o oxigênio. Ó. O oxigênio aparece na primeira, na segunda e na terceira. Então, na primeira e na segunda, ele está do lado do reagente, e se a gente for somar, tem 3 oxigênios. E do lado do produto, lá na última equação, também tem 3, então eu consigo cortar. É como se eu estivesse produzindo, mas eu estivesse usando também. Então, eu meio que acabei com aquilo ali, tá? Próximo, CO2. O CO2 tem na primeira e na terceira equação. Então, a gente vai observar, ó. Tem um na primeira e um na terceira. Um está do lado do produto, outro do lado do reagente. Então, significa que ao mesmo tempo que eu formei, eu consumi. Então, eu corto também, porque aquilo ali não existe mais, acabou. O 2SO2, ele está na segunda do lado do produto e na terceira do lado do reagente. Então, se eu for observar, tem 2 do lado do produto e 2 do lado do reagente. Então, ao mesmo tempo que eu produzi, eu consumi. Então, acabou também. Então, eu corto. Então, o que sobrou? Sobrou o carbono do lado do reagente, sobrou o enxofre do lado do reagente e sobrou o sulfeto de carbono do lado do produto. Então, eu consegui formar a equação global. Agora, o que eu faço? Eu vou somar os ΔHs das semi-reações. Então, vai ser menos 394 mais menos 594 mais 1077. Então, o ΔH dessa reação seria mais 89 kJ por mol. Equação 9. Veja a entalpia padrão de formação de algumas substâncias. Se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação desse processo? Então, ele quer o ΔH de formação, tá? Ele deu as energias ali de cada molécula e quer que a gente faça o cálculo da energia final dessa reação. Então, a gente vai sempre fazer o cálculo da energia do produto separado, da energia do reagente separado, e depois a gente vai fazer produto menos reagente. Então, vamos lá, produto. Produto, a gente tem o CHCl3, que tem uma energia, um ΔH igual a menos 134,5. A gente tem que ver quantos mols dele tem na reação. Nesse caso, tem um só, então vezes 1. Mais o HCl, que tem uma energia igual a menos 92,3. Mas quantos HCl's tem na reação? Nesse caso, tem 3. Então, a gente multiplica por 3. Então, isso vai dar menos 411,4. Agora, a gente vai fazer o do reagente também. Então, no reagente, a gente tem o CH4, que tem um valor de
de energia igual a menos 74,8. Quantos mols dele tem? Tem um só, então a gente multiplica por 1. Mais o Cl2. Não deram o valor de energia do Cl2. Por quê? Lembra, substância entalpia padrão de substância simples. Entalpia padrão de substância simples é igual a zero, porque ele só tem o cloro, não tem nenhum outro. Então, seria 0 vezes 3 dá zero. Então, o valor da energia do reagente seria menos 74,8. Agora é só fazer menos 411,4 menos 74,8. Isso vai ser igual a menos 336,6 kJ por mol. Então, aqui que a gente pode observar que essa reação é uma reação exotérmica. Questão 10. Essa questão 10 aqui foi anulada, tá bom, gente? A apostila eleva, do dia 24/6, módulo 12, volume 3, página 351. Exercício. O ciclo hexano é um hidrocarboneto líquido a temperatura ambiente, insolúvel em água, que pode ser obtido pela redução com hidrogênio. A sua entalpia padrão de formação é igual a menos 156. Sabendo que as entalpias padrão de formação da água e do dióxido de carbono são menos 286 e menos 394, pode-se afirmar que a entalpia padrão de combustão é. Então, ele fez aí a combustão do ciclo hexano. Primeiro, a gente tem uma reação de combustão completa, a gente tem um combustível mais um comburente formando CO2 e água, tudo bem? Então, a gente tem essa reação aqui. Depois a gente vai fazer o balanceamento dela, ok. Agora é só fazer o cálculo da entalpia. Então, seria produto menos reagente. Então, do CO2 é menos 394, vezes 6, porque tem 6 mols de CO2. Mais a água, que seria menos 286, vezes 6, que seria a quantidade de mols da água. Tudo bem? Nesse caso aqui, ele já fez direto a conta. Menos, agora vem o reagente. Então, reagente, a gente tem o ciclo hexano, que vale menos 156, vezes 1, porque só tem 1 mol, mais o do oxigênio. Entalpia padrão de formação. A energia padrão de formação de uma substância simples é igual a zero, então a gente coloca zero. Realizando essa conta, o ΔH vai dar menos 3.924 kJ por mol. Questão 10. O gás hilariante tem características anestésicas, então ele vai explicar um pouquinho sobre gás, tá? Sobre sua obtenção. E deu a equação química dele. Sabe-se que a formação das substâncias ocorre por meio das seguintes equações. Então, ele deu as semi-reações ali. Ele quer saber a quantidade de calor liberada em quilocaloria no processo de obtenção do gás hilariante é... Então, a gente tem que tratar essas semi-reações de uma forma que ela se torne a equação global. Então, a gente vai reparar aqui, ó, na equação. O N2, ele não aparece, tudo bem? O que aparece na equação seria o N2O. Se vocês forem reparar, o N2O ali na equação global, ele está do lado do produto. E nessa primeira semi-reação, ele está do lado do produto. Então, tá ok, tá correto. Tudo bem? Não vou precisar. Tem um mol lá, tem um mol aqui, não preciso mexer nela. A gente vai olhar a segunda equação. Na segunda equação, nós temos o H2O, que aparece lá na primeira. Se vocês forem reparar, o H2O que aparece aqui, ele tem 1 mol, e na equação global ele tem 2. Então, eu vou pegar toda essa equação e vou multiplicar por 2, tudo bem? Como os dois estão do lado do produto, eu não preciso inverter a equação, só multiplicar por 2. E na terceira, se vocês forem reparar, o NH4NO, que também aparece na equação global, ele está do lado do produto, só que lá em cima ele está do lado do reagente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter essa equação. A partir do momento que eu inverto essa equação, o sinal dela vai mudar. Então, ao invés de ficar menos 87,3, porque é uma reação exotérmica, vai ficar mais 87,3. Tudo bem? Então, agora é só fazer a soma. Então, seria mais 19,5 menos aí 57,8 vezes 2, mais 87,3. Com isso, a gente vai ter um ΔH igual a menos 8,8 quilocaloria. Questão 12. O fosfogênio é um gás extremamente venoso, então ele vai falar um pouquinho desse gás e vai dar a equação dele. Considerando os dados termoquímicos e empíricos de energia de ligação das espécies,
calcule. Então, ele deu as energias envolvidas na ligação de cada átomo e quer saber qual seria o ΔH. Então, como que a gente vai fazer? CO2. CO2 é aquela ligação que a gente tem um C dupla, tripla O, ok? Lembrando. Então, C tripla O, o valor da reação é 1080. O do Cl é como se fosse Cl, ligação simples com Cl. Então, a equação vai ser, o valor seria 243 kJ. E do CCl2O, ele já deu até aqui embaixo. Então, é só você calcular. Então, dentro dessa molécula, você tem duas ligações de carbono com cloro. Então, ficaria 238 vezes 2, mais uma ligação de carbono duplo oxigênio, que tem um valor de 745. Então, fazendo todo o cálculo do ΔH, a gente vai ter mais 1080 mais 243, que são os reagentes, agora menos o produto, menos 1401. Então, o ΔH dessa reação vai ser igual a menos 78 kJ. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!